Quando a gente pensa em ação de graças, o que normalmente vem à cabeça? Talvez uma mesa farta, um feriado. Mas e se o verdadeiro significado for muito, mas muito mais profundo do que só um festival da colheita? Hoje, a gente vai mergulhar no antigo livro de Deuteronômio para descobrir como a ação de graças é, na verdade, um poderoso ato de lembrança. Então fica a pergunta: o que é, de verdade, a ação de graças? Se a gente tirar a tradição, a festa, o que sobra? Qual é a essência? Essa pergunta que vai guiar a nossa conversa. E a resposta é surpreendentemente simples, mas muito poderosa. A ação de graças é um tempo para lembrar. A gratidão mais autêntica, sabe? Aquela que fica... Ela não nasce só nos momentos de abundância. Ela vem quando a gente olha para trás e reconhece a fidelidade que nos segurou nos momentos mais difíceis. Para a gente entender isso melhor, nossa jornada aqui vai se dividir em 6 partes. Vamos começar falando sobre esse ato de lembrar. Depois vamos entrar na escola do deserto e aí conectar essa lição antiga com a nossa vida hoje. Em seguida, vamos explorar o que é o pão da vida, como viver essa gratidão na prática e, por fim, a promessa de um guia constante. Vamos nessa? Bom, nossa primeira parada é a tal escola do deserto. Tenta imaginar a cena. Depois de 40 longos anos vagando, o povo de Israel está ali, na beira da Terra Prometida. E é exatamente nesse momento que eles recebem uma ordem fundamental. Olhem para trás. Aquele deserto todo não foi um acidente de percurso, foi uma sala de aula. A instrução que veio através de Moisés é um chamado direto à memória. Lembrem-se de todo o caminho. Isso aqui não era só para ter nostalgia, sabe? Era um exercício essencial para entender o propósito por trás de cada passo daquela jornada tão longa e difícil. Mas qual era o propósito, afinal? Como a gente vê aqui, não foi um sofrimento sem sentido. Cada dificuldade tinha um objetivo muito claro. Primeiro, humilhar, para que eles aprendessem que não eram autossuficientes. Segundo, testar o caráter, para revelar o que de fato estava no coração deles. E, talvez o mais importante de tudo, é ensinar a dependência total de Deus. E como se aprende a depender de alguém na prática? Através da provisão. Era muito concreto. A fome chegava e Deus mandava o maná, um pão que literalmente caía do céu. A sede apertava e ele fazia brotar água de uma rocha. Cada necessidade básica era uma chance para uma provisão milagrosa. E tudo isso leva a essa lição fundamental. A grande revelação do deserto foi que o ser humano precisa de algo ainda mais vital que o pão, o sustento espiritual que vem da palavra de Deus. E essa é uma verdade que ecoa até hoje. Ok, tudo isso pode soar como uma história muito antiga. Mas e se esse deserto for mais familiar do que a gente pensa? Vamos trazer essa jornada para os dias de hoje e ver como ela reflete o nosso próprio deserto moderno. O paralelo é realmente impressionante. A jornada deles por um deserto físico reflete muito bem a nossa travessia por um mundo que muitas vezes pode parecer igualmente árido e cheio de desafios. A peregrinação de 40 anos deles pode ser vista como uma grande metáfora para a nossa jornada de vida. E é aqui que a gente encontra uma mensagem de esperança gigante. Assim como Deus não abandonou Israel no meio do nada, a promessa é que a sua presença e a sua provisão continuam hoje. Mesmo nos desertos mais secos da vida, a mensagem é clara: ninguém está sozinho. Essa ideia de provisão nos leva a um ponto ainda mais profundo. É a conexão entre aquele pão temporário do deserto e uma provisão definitiva que a gente encontra na figura de Jesus, o pão da vida. Mas o que significa ser o pão da vida? A diferença aqui é crucial. Enquanto o maná era um sustento físico que durava um dia, Jesus se apresenta como o alimento espiritual que nutre a alma para a eternidade. Ele é a provisão suprema. E o mais incrível é que Jesus não apenas oferece esse pão, ele mesmo viveu a experiência do deserto. Ele enfrentou as mesmas tentações e, na hora H, a resposta dele foi citar exatamente essa passagem de Deuteronômio. Onde Israel falhou em obedecer, Jesus foi perfeito, cumprindo o que ninguém mais conseguiria. Entender essa provisão, esse sacrifício todo, levanta uma questão que não dá para ignorar: qual deve ser a nossa resposta para isso? Como se vive uma vida de gratidão na prática, no dia a dia? A resposta de Jesus é um convite: tome a sua cruz e siga-me. É quase como se ele dissesse: a cruz foi carregada pela salvação. Agora, em gratidão, a resposta é carregar a própria cruz e seguir o caminho. Mas o que significa carregar a cruz? Não se trata de um fardo de sofrimento, mas de uma resposta de fé.
Significa viver em obediência fiel, confiando na presença de Deus, especialmente quando o caminho fica mais íngreme. E essa mentalidade muda completamente a forma como a gente enxerga as dificuldades. Cada provação deixa de ser só um obstáculo e se torna uma oficina. Cada deserto vira o lugar onde Deus continua a nos moldar, nos guiando em direção à terra prometida celestial. E isso tudo nos traz ao nosso ponto final, a natureza constante e inabalável do cuidado de Deus. Ele não é apenas um provedor nos momentos de crise, mas um guia constante de todos os momentos. 40. Vamos pensar nesse número. 40 anos. Não foi uma ajuda pontual, um resgate de fim de semana. Foi uma demonstração de fidelidade sustentada, dia após dia, por 4 décadas inteiras. E o que revela a profundidade desse cuidado são os detalhes. O texto diz que as roupas que usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Isso é incrível. Não se tratava apenas de sobreviver, mas de ser cuidado nos mínimos detalhes. É uma provisão constante e cuidadosa. A conclusão, então, é inevitável. O mesmo Deus que guiou Israel pelo deserto continua a guiar as pessoas hoje. Sua palavra ainda alimenta, seu perdão continua a renovar e seu espírito fortalece para a jornada. O cuidado divino não é uma história antiga, é uma realidade presente. E essa realidade é selada com a promessa definitiva de Jesus. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Não é uma esperança vaga, é uma garantia de presença constante. O que nos leva a uma reflexão final. Diante de tudo isso, como cada um pode praticar esse ato de lembrar hoje? Nas pequenas e grandes coisas da vida, como é possível recordar e viver essa profunda gratidão que vem da memória?